Olá, nosso grupo tem como tema Ética e Eutanásia. Nosso grupo é formado por mim, Cauê Oliveira, pela Ana Elisa Godoy, Sabrina Nami e Lucas Padilha. Sou Lucas Padilha, segundo ano de Relações Internacionais, e nosso grupo vai abordar a relação da eutanásia com a ética. Primeiramente, para auxiliar no melhor entendimento das temáticas em questão, é conveniente delimitar e informar seus conceitos fundamentais. Ética, em linhas gerais, é a reflexão sistemática de valores e normas, a fim de investigá-los para que possam inspirar e guiar da melhor forma possível a vida humana, tendo em vista sua realização plena, segundo Dom Agostinho. Oriunda da palavra grega ethos, conjunto de costumes, hábitos e comportamentos relacionáveis de uma realidade observada, a ética possui caráter de discernimento e depuramento, simultaneamente, diante de determinado tecido social permeado de eventos e atividades. Dessa forma, é razoável atribuir à ética uma natureza volátil, inerente aos acontecimentos conjugados, uma vez que aquele tecido social, somado a complexas cadeias de eventos, demonstra-se de formas e maneiras diferentes a decorrer da história humana. Já a eutanásia, por sua vez, consiste na ação de provocar voluntariamente a morte rápida e sem sofrimento da vítima, em caso de moléstia incurável e desenganada pela medicina prestes a morrer. É conhecida por isso como morte piedosa, ou então morte por compaixão. Existem variações na forma de se operar a eutanásia para diferentes classificações segundo a doutrina. As duas maneiras mais abrangentes e coesas delas são a ativa e a passiva. A eutanásia ativa é o ato planejado e negociado entre o doente e o agente, profissional ou parente, portanto deliberado e caracterizado por fins misericordiosos. A eutanásia passiva ocorre pela interrupção de cuidados médicos dentro de uma situação de terminalidade ou pela cessação de todas as ações através de uma medida extraordinária, que tenha como finalidade prolongar a vida do enfermo. Em linhas normativas, orientadas pela jurisprudência vigente no território brasileiro, no direito brasileiro, a eutanásia constitui crime de homicídio, mesmo que alegado piedoso, por violar os direitos individuais e direito à vida, que são invioláveis, protegidos pela Constituição Federal. Em consonância com as duas vertentes em voga abordadas neste tema relacionável, elucida-se a convergência para a reflexão acerca da ética e eutanásia. Uma vez compreendido que os preceitos éticos carregam teor de discernimento e ponderação nos comportamentos, costumes e atitudes em torno de uma delimitada sociedade, esses preceitos éticos se deparam com adjacências e polêmicas suscitadas por dilemas e dualidades controversas referentes ao objeto, neste caso, sendo a eutanásia. Adiante a dúvida levantada pelo debate se tal prática, a eutanásia, deveria ou não ser reconhecida em orientados moldes ou ponderadas atualizações contemplativas, depara-se com o fenômeno evolutivo adaptativo da ética, o qual se atribui virtude por acompanhar investigações reflexivas para melhorar a condução de plenitude da vida humana resguardada pela atitude ética propriamente dita. Olá pessoal, meu nome é Ana Elisa, sou aluna do segundo ano de Relações Internacionais e hoje vou falar um pouquinho sobre a historiografia, a legislação e os direitos humanos acerca do tema ética e eutanásia. Então, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra eutanásia. Eutanásia é uma palavra com origem grega, significando eu, boa, e tanásia vem do thanatos, que significa morte. Então, seria algo equivalente a uma boa morte, uma morte mais piedosa, uma morte digna, algo mais humanitário. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez e descrito pelo filósofo Francis Bacon durante o século XVII em seu livro História Vitae e Morte. Em que consiste a prática da eutanásia? Bom, a eutanásia ela seria uma forma de interferir no curso natural da morte, de modo a abreviar o sofrimento daqueles pacientes terminais com alguma doença que não é mais tratável, dando uma morte, como alguns chamam, de uma morte mais digna, mais humana para o paciente. Nesse processo sempre é levado em consideração a vontade do indivíduo, do paciente em questão, desejando assim ter uma morte mais piedosa, com mais compaixão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a historiografia do tema, como esse tema vem se desenvolvendo ao longo da história. Os primeiros relatos de eutanásia surgiram na Grécia Antiga, no qual eles consideravam uma falsa eutanásia, porque ela tinha uma finalidade puramente eugênica. Em Atenas, em 400 a.C., já havia relatos de sacrifício de idosos, crianças e pessoas com deficiência física
por motivos de não servirem mais para a sociedade, não agregarem ao bem comum, muito menos para a economia coletiva. Há alguns relatos em Esparta, que era considerada uma sociedade guerreira, na qual eram atirados dos montes os guerreiros que possuíssem alguma deficiência física, devido às batalhas. Os filósofos da época, como Platão, Sócrates e Epicuro, eles defendiam que um sofrimento resultante de uma doença dolorosa justificava práticas de suicídio, apoiando as primeiras práticas do que já poderia ser chamado de eutanásia. Enquanto Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates condenavam a prática. No Egito, há relatos de que Cleópatra teria criado uma academia para estudar e realizar experiências sobre formas de morte menos dolorosas. Outras também ficaram conhecidos por matarem não apenas crianças que pudessem apresentar alguma deficiência física, como também idosos, sob a justificativa de que ambos não contribuíam para o enriquecimento da nação. Na antiga, os pacientes com doenças incuráveis tinham suas bocas e narinas tampadas com barro e eram atirados no rio Ganges. Outro fato marcante é que na Alemanha, durante o período nazista, os extermínios levavam o nome de Programa de Eutanásia. Os nazistas não apenas usavam o termo de maneira errada, como também escondiam os extermínios dos parentes das vítimas, enganando-os sobre as reais causas de suas mortes. Os extermínios foram justificados sobre a crença em uma raça ariana superior, tanto para o trabalho quanto para a origem racial das pessoas. Mais tarde, a Igreja assumiu uma postura contra as práticas de eutanásia, pois justificavam que a prática ia contra a lei natural, considerada a lei de Deus. Na Austrália, durante a década de 90, vigorou uma lei na qual possibilitava formalmente a prática da eutanásia. Porém, existiam alguns critérios, como o paciente deveria ter mais de 18 anos, deveria ser comprovado que não havia cura ou qualquer espécie de tratamento para a doença, deveria haver precisão no diagnóstico, o paciente não poderia estar sofrendo de depressão e deveria ser psicologicamente habilitado para tomar tal decisão. Olá, me chamo Sabrina, sou do 2º ano de RI e vou falar com vocês sobre a liberdade e a formação de consciência sobre a eutanásia. A liberdade é o principal valor do indivíduo. Sem ela, o ser humano resumiria sua própria existência como escravidão física e moral. A primeira manifestação de liberdade é produzida no pensamento humano e se reflete na externalização do pensamento e do comportamento no mundo material. A consciência do homem decorre dos pensamentos estabelecidos ao longo de sua vida. Deste ponto de vista, o homem pode decidir qual método é a melhor solução para os problemas e, com isso, ele pode escolher entre a vida e a morte. A razão da vida e da morte está no subconsciente e nos sentimentos mais profundos da alma humana. Somente quem quer deixar a vida pode definir o sentimento de agarrar a vida. Darei exemplos sobre o pensamento de Kant e sobre a consciência humana, e para ele a formação do homem se faz presente desde o seu nascimento. Todavia, a formação da consciência moral, entendida a partir dos seus escritos, só é possível no momento em que o ser humano compreende a liberdade, que o permite ou não sair do seu estado de menoridade e, consequentemente, atinge o seu estado de maioridade. A reflexão de Kant sobre a formação da identidade humana é baseada no princípio da liberdade, que não deve ser considerado como um comportamento indisciplinado, mas como um comportamento racional. Afinal, apenas os humanos têm a capacidade de raciocinar e compreender que a vontade está relacionada ao seu querer. Mas isso não é perfeito, porque a razão pura é limitada pela sensibilidade. Por isso, é necessário modelar a vontade pela razão para que seja bem intencionada e assim reflita sobre o comportamento moral. Argumentos a favor da eutanásia, em sua grande maioria, apoiam-se no liberalismo intrínseco ao indivíduo, para escolher e preferir espontaneamente seus atos, ações e consequências. Há ainda na essência liberal, meia vertente de seus pensamentos, o liberalismo individualista, tido como herança das escolas iluministas do século XVIII.
Nele, como aponta Albert Camus ao explorar as interposições livres ao sujeito, o indivíduo é livre até para escolher a própria morte, seja até através do suicídio. Diante de casos onde o enfermo, consciente ou não, convive inevitavelmente com dores insuportáveis e constantes oriundas de uma doença incurável e ou terminal, vem à mão pertinências ao método solucionador através da prática da eutanásia, a fim de poupar o sujeito de sofrimento. Frente a isso, Peter Singer, filósofo australiano de perspectiva utilitarista, que é favorável à eutanásia, aponta sua utilização como meio de evitar sofrimentos intoleráveis provenientes de uma prolongação indesejável vinculada à aflição do desconsolo. Adiante, ele a distingue em dois modos, voluntária e involuntária. Voluntária sendo destinada àquelas pessoas que desejam a morte, desprovida de dor, como interrupção do sofrimento irreversível, enquanto a involuntária direciona-se àqueles enfermos incapazes de consentir com a realização da eutanásia, por conta do estado momentâneo desprovido de consciência. Caso de recém-nascidos, doentes mentais ou comatosos, pessoas que estão em coma. Padre José da Souza Fernandes, por sua vez, na declaração sobre a eutanásia, discorre que as decisões pertinentes, em última análise, à consciência do doente ou das pessoas qualificadas para falar em nome dele, como também aos médicos, em seguida, complementando a retórica aos instintos contestatórios à prática, diz que talvez um dia seja possível tratar todos os pacientes terminais incuráveis, de modo que a eutanásia deixe de ser uma opção e que o tema seja descartado como a sua irrelevância. É imperativo ressaltar, sobretudo, que, hipoteticamente, embora contrários à eutanásia, esse fato não nos poupa do exame objetivo e pragmático das razões e objeções pertinentes a cada situação concomitante. Em outras palavras, o julgamento automático do fenômeno não isenta ou reivindica resolução límpida ou pura vista a priori por opiniões imaculadas, opiniões puritanas ou moralistas. A autonomia do sujeito provido de direitos e desejos é tão complexa e absoluta em si, que os acentuados debates que vislumbram seu limite e dever permeiam a reflexão voltada para pautas orbitantes a seu cerne. Não diferente disso, as discussões incessantes em torno da eutanásia refletem a crise das antigas balizas éticas que concentravam seu foco na distinção entre bem e mal, e a partir de crenças pré-existentes, como também evidenciam os limites e as insuficiências da medicina, a qual compromete-se a nos garantir ou presentear saúde longínqua e melhor qualidade de vida. Retrato que escancara as abstrações do progresso racional frente às convenções demandadas. E para efeito de selagem, uma passagem de José Saramago em As Intermitências da Morte. É assim a vida. Vai dando com uma mão até o dia em que tira tudo com a outra. Agora eu vou falar sobre os argumentos contra a prática da eutanásia. Elas são divididas em 4 partes. A parte dos argumentos jurídicos, os argumentos da área médica, os argumentos da área tecnológica e os argumentos da religião. Vou começar com a área jurídica. Argumento jurídico. A vida é um direito fundamental básico de todo e qualquer ser humano e deve ser protegido contra tudo e todos, ou seja, a ninguém é lícito desobedecer. A vida humana é anterior ao direito. Vou continuar com os argumentos da área médica. Os profissionais da saúde têm a obrigação de seguir uma série de princípios éticos, dentre eles o princípio da não maleficência, considerado fundamental dentro da bioética. Segundo esse princípio, o profissional, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, não pode causar qualquer mal ou qualquer espécie de dano ao seu paciente. Dessa forma, como a eutanásia zera a morte, que é um dano extremo irreversível, o profissional é terminantemente proibido de realizar essa prática. E agora eu vou falar sobre os argumentos da área tecnológica. Caso a eutanásia fosse permitida, talvez os pacientes não estivessem vivos para presenciar o fato da evolução da ciência e perdido a vida de forma precoce e equivocada. Por isso, a eutanásia não deve ser autorizada, pois, por mais que a situação seja difícil, ela poderá melhorar
e só sabemos disso se estivermos vivos. Existem vários exemplos espalhados pelo mundo de pessoas que já, sem nenhuma perspectiva de cura, adotaram alguns tratamentos inovadores e tiveram a sua vida modificada. E para finalizar, vou falar sobre os argumentos da religião. De acordo com a linha de pensamento religiosa, Deus é o único detentor do poder de tirar e dar a vida a alguém, uma vez que somos sua imagem e semelhança, e a prática em questão, o tirar a vida de outra pessoa, contraria os mandamentos sagrados de Cristo. A Igreja posiciona-se veemente contrária à eutanásia, pois todos têm o direito à vida digna, fraterna. Trata-se de um direito absoluto que só Deus pode nos tirar, ou seja, a morte deve vir naturalmente, de acordo com a sua boa vontade, com a sua sagrada vontade. Contudo, um dos argumentos centrais contra a eutanásia está relacionado com a ideia de que a vida humana é a fonte de todo sentido ou valor e, por isso, a verdadeira autonomia não pode escolher a morte. Na eutanásia passiva, apenas são interrompidos os métodos que ajudariam a prolongar a vida, como, por exemplo, alguma medicação, embora que não fosse curar essa doença, apenas mesmo prolongar a vida e o sofrimento do paciente. Aqui no Brasil, de acordo com a nossa legislação penal, tanto a eutanásia passiva como a eutanásia ativa são condenadas como um crime de suicídio, embora em ambos os casos, dependendo da conduta eutanástica que foi usada, pode haver uma redução de pena. A eutanásia seja considerada crime aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal ela é baseada no fundamento da dignidade da pessoa humana, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se nós formos analisar os casos de eutanásia através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós podemos constatar também que a dignidade da pessoa humana não só pode, como deve estar presente também na hora da morte, dando a possibilidade do paciente escolher a maneira como ele prefere morrer em situações como uma doença incurável, um estágio terminal, de alguma doença, ao qual o paciente pode escolher a maneira que ele considerar mais digna para a sua morte. Eu vou falar um pouco sobre a cultura religiosa envolvendo a eutanásia. O nosso grupo escolheu 3 religiões, essas 3 religiões são as religiões abraâmicas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e nós trouxemos o pensamento dessas religiões a respeito da eutanásia. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre o cristianismo. Segundo o padre, doutor em teologia moral e formador geral da comunidade Canção Nova, Wagner Ferreira da Silva, a avaliação moral da eutanásia ela tem que ser considerada no fato de que a vida humana é inviolável, ainda que ela seja marcada por dor e por sofrimento, porque a vida é um dom de Deus. Portanto, ninguém tem o direito de matar quem quer que seja ou de tirar a sua própria vida. O Papa João Paulo II, na encíclica O Evangelho da Vida, vê na prática da eutanásia um dos sintomas da cultura da morte e denuncia o crescimento de uma mentalidade que marginaliza as pessoas que são idosas, deficientes e vulneráveis. A partir de critérios de eficiência e produtividade, essas vidas são consideradas vulneráveis e descartáveis. O documento condena duramente a eutanásia como sendo uma violação da lei divina, de uma ofensa à dignidade humana e de um crime contra a vida e um atentado contra a humanidade. As denominações protestantes, em sua maioria, também são contra a eutanásia. O islamismo ele vê a vida humana como sagrada e inviolável, e devem ser feitos todos os esforços possíveis para proteger a vida humana. Em particular, nenhuma pessoa deve ser exposta a lesões ou à morte, a não ser sob a autoridade da lei. Durante a vida e depois da morte, deve ser inviolável o caráter sagrado do corpo de uma pessoa.
os crentes muçulmanos eles devem velar para que o corpo de um falecido seja tratado com toda a dignidade e solenidade que é exigida. Segundo a concepção islâmica, a pessoa humana é o ser mais nobre que existe. Todo o céu e a terra, toda a criação está à disposição da raça humana. E foi dada à raça humana, por graça divina, a razão e a capacidade de pensar e de dirigir. No islamismo, a dignidade humana está baseada em um sistema que é harmonioso. Para manter a pessoa humana e não desonrar o corpo, o islamismo proíbe o suicídio, o que também proíbe a eutanásia. E na Suna, no verso 29, diz: "E não mateis a vós mesmos, Deus procede misericordiosamente com todos." Agora nós vamos falar um pouco sobre o judaísmo. Bem, o judaísmo ele é a mais velha tradição de fé monoteísta do Ocidente. Ele é a primeira religião abraâmica e é uma religião que estabelece regras de conduta para os seus seguidores, através de princípios gerais que são extraídos das Escrituras, que é a Torá, a lei. Existem muitas evidências a partir do Talmud de que a pessoa que está morrendo, ela não deve ter o seu fim apressado, mesmo que isso possa evitar dor e sofrimento. O argumento que é frequentemente usado é que o moribundo, o enfermo, aquele que está doente, de qualquer maneira é uma pessoa viva e deve ser tratado com a mesma consideração de qualquer pessoa vivente. Mesmo na situação do paciente terminal e em meio a muita dor e diante da solicitação de acabar com tudo, essa prática não pode ser permitida diante do judaísmo, e o médico que age dessa forma, causando morte ao paciente, ele é culpado de assassinato. Nas nossas considerações finais, nós chegamos a algumas conclusões. Debruçado nas legislações balizadas pela jurisprudência, ou então nos dogmas religiosos que foram abordados previamente, notamos um predominante consenso frente às utilizações de eutanásia. Sobretudo por se tratar de uma operação que hoje é feita através de soros e composições indolores para a efetivação do ato, prorroga-se instituições competentes e responsáveis para normatizar ou então orientar as pertinências e impertinências frente ao método. Conforme estudos morais e científicos acerca da eutanásia, é imperativo e incontornável o papel ou a finalidade da ética diante desse preâmbulo controverso. Retomando os preceitos e a etimologia da ética expostos na abertura da apresentação, é intermitente o fenômeno adaptativo e evolutivo dos costumes, comportamentos e interpretações, reciclado e alterado em sua compreensão ampla e reiterada no tecido social. Favorável ou contrário, a pauta envolvente a eutanásia permanecerá no debate constante da moral e da ética. Portanto, para a contemplação do exercício reflexivo propiciado por questões subjetivas e polêmicas em si, o acompanhamento dos desdobramentos em torno do fato constitui material interessante para erudição edificante. Sendo assistindo ou avanços médicos, tecnológicos do campo biológico, ou discutindo vertentes e elementos periféricos ao núcleo, a pesquisa sobre a eutanásia continua fascinante.